O tema, que isso presumo que vocês saibam qual seja, a fiabilidade do Novo Testamento, por que razão é que nós confiamos nos textos que recebemos e que estão na nossa Bíblia acerca de Jesus Cristo, os Evangelhos, e, como é óbvio, até porque, como está agora aqui a chegar o quadro, já perceberam que isto não será um domingo comum, não é? Espero que todos possam ver aqui e daquele lado também. Talvez, exatamente. Nós vamos fazer o seguinte. Não sei se posso já usar o PowerPoint. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos arregaçar as mangas. Este não é? Nós vamos arregaçar as mangas. E eu sei que, regra geral, pelas estatísticas, as pessoas não gostam muito de história. Eu também não gostava muito de história. Até ter uma crise de fé, daquelas assim mesmo tramadas, ia quase perdendo a minha fé assim numa certa fase da minha vida há 20 anos atrás. E aí comecei a gostar mais de história. E vocês podem estar a perguntar porque é que eu passei a gostar mais de fé, aliás, mais de história, quando tive uma crise de fé. Porque percebi que na história encontrei muitas respostas que eu precisava. Na história. Isto pode parecer um bocado estranho, pensar-se em encontrar respostas na história, e eu se calhar vou começar também com uma pequena provocação. Nós podemos abrir em 2 Timóteo 3,16 e temos aqui um texto que costumamos usar bastante, quer dizer, de vez em quando usamos. Eu agora espero não estar aqui a cometer nenhuma gafe. Espero que o Joel não tenha usado este texto há pouco tempo neste sentido, porque senão é chato. Mas alguém pode ler assim aí do 3:16, 2 Timóteo 3:16, alguém com uma voz assim tonitroante, assim, grossa. Isto é um texto e um versículo muito importante, mas às vezes ele é mal usado, e é mal usado no seguinte sentido. Muitas vezes nós vemos esta citação apresentada como justificação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas há aqui um problema. Vivemos uma era em que, principalmente na Europa, não no resto do mundo, mas na Europa, onde nós vivemos, a crença em Deus é cada vez mais colocada em causa. Vivemos numa sociedade pós-cristã, isto é, experimentamos o cristianismo por cerca de 1500 anos, 1000 anos na Idade Média, mas depois continuámos com uma sociedade bastante cristianizada ao longo dos séculos. Ainda há bem pouco tempo a nossa sociedade era considerada bastante cristã católica, é verdade, mas ainda assim tinha as referências da fé. As pessoas conheciam as histórias bíblicas, não pela Bíblia, mas pelas referências à cultura que às vezes fazia, etc. E hoje nós vivemos uma sociedade onde o conhecimento acerca da fé cristã é cada vez mais diminuto. Apesar de termos acesso a canais de informação extraordinários, não é? A partir da internet, o que é um facto é que as camadas mais jovens acabam por ter um fraco conhecimento do que é a fé cristã. Hoje até se pode perguntar se de facto as pessoas sabem o que é realmente a fé cristã. Ora, este fenómeno se chama a secularização. A crescente secularização. No continente europeu, o grupo de pessoas que mais cresce em relação à religião são aquelas que não têm uma religião oficial e aquelas que demonstram desconfiança relativamente às concepções de Deus mais tradicionais, nomeadamente a nossa, a do Deus da Bíblia. Mais uma vez eu vos digo, isto não acontece no resto do mundo, não acontece na América, no continente americano, não acontece, estou a falar, não estou a falar dos Estados Unidos da América, estou a falar do continente americano, não acontece em África, não acontece em Ásia, pelo contrário, o cristianismo em Ásia está a crescer a uma velocidade extraordinária. Agora, desculpem, mas acontece na Europa. Ora, quando nós apresentamos este texto como justificação de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos a cometer um argumento circular. Segundo Timóteo 3,16,
quando diz que toda a Escritura é inspirada, nós primeiro temos de demonstrar que este texto é inspirado, para podermos, então, usá-lo como justificação do resto da Escritura. Se nós não demonstramos que este texto é inspirado, então o que nós estamos a fazer é aquilo que se chama, não é, o argumento circular. Apresentamos a Bíblia para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E um argumento circular é um falso argumento. O argumento circular é uma falácia. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque os tempos atuais de aumento do secularismo vão implicar uma necessidade de podermos saber exatamente, em terreno comum, por que razão é que a Escritura pode ser apresentada como fiável, confiável e verdadeira. E para aqueles que não têm fé no Evangelho, ou nas Escrituras, obviamente não basta apresentarmos o próprio texto das Escrituras como prova disso. Que é óbvio, não é? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Então hoje não será tanto uma pregação, e para aqueles que não gostam de história, eu sugiro usarem o tempo de hoje para abrirem a vossa mente e para tentarmos conhecer um bocadinho mais acerca de alguns pormenores históricos que confirmam e validam a nossa confiança nos textos do Novo Testamento. De facto, o subtítulo, não sei se podem apresentar novamente aquele quadro onde estava o título para esta sessão de hoje. Se podem apresentar isso novamente, não sei se é possível. E o título que lá estava dizia que como é que é possível confiar em textos que já foram escritos há 2000 anos atrás. 2000 anos é muito tempo. 2000 anos é mesmo muito tempo. E se é verdade que nós podemos dizer, bem, eu tenho fé que estes textos são apresentados, foram inspirados por Deus, eu às vezes faço a seguinte pergunta, principalmente quando estou com jovens lá da minha igreja, eu pergunto-lhes assim, então, se vocês quisessem explicar a alguém que não tem fé, por que razão é que vocês têm fé, o que é que vocês diriam? E normalmente a resposta que eu obtenho é porque experimentei Deus na minha vida e percebi a partir daí que este texto falava comigo e mudava a minha vida. Mas depois eu conto-lhes assim, olha, eu conheço uma pessoa que diz que era toxicodependente e depois experimentou o budismo e deixou a droga. Conheço outras que dizem que, bem, eu fiz uma oração a Maria e algo mudou na minha vida. E todas estas pessoas apresentam a sua experiência pessoal como justificação da sua fé. Por que razão é que temos nós mais razão do que os outros? Não é? Isto é um problema, às vezes nós não pensamos nele, mas é um problema real. E numa sociedade pluralista como a nossa, numa cultura que cada vez vai ser mais plural, já o é, mas cada vez vai ser mais plural, vinda agora com nova imigração, etc., nós temos de estar preparados, como diz, e podem abrir em 1 Pedro, também 3,16, curiosamente. Isto hoje são os números 3 e os números 16. Abrindo em 1 Pedro 3,16, o apóstolo Pedro dá-nos um mandamento muito interessante, mas muito interessante mesmo. E ele diz-nos, alguém pode ler também? Desculpem lá isto, estou mesmo a provocar-vos para ser mais um formato de aula do que um formato de pregação, para ver se as nossas mentes encaixam que isto hoje vai ser mais uma aula do que uma pregação. Alguém pode ler, também com uma voz alta, 1 Pedro 3,16. Desculpem, leiam então 15 e 16. Vou explicar. Nas novas traduções, há uma expressão que está no versículo 16 que é incorporada no versículo 15. Porquê? Porque, de facto, as frases podem ser ditas de várias formas. Então, eu costumo usar a BPT. Leiam o 15 e o 16, se faz favor. Isto é um texto muito interessante porque nos diz que, para lá do nosso exemplo, que é fundamental, isto é, para lá de sermos coerentes entre aquilo que dizemos acreditar e aquilo que fazemos,
nesta coerência de apresentação diante dos outros de um bom testemunho, para lá disso, que é fundamental, eu gosto sempre de enfatizar esta segunda parte, porque depois a outra parece demasiado intelectual, portanto, é importante enfatizar o bom testemunho. Portanto, para lá do bom testemunho há uma outra coisa. Qual é? É estarmos preparados para responder a todo aquele que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. E razão aqui neste texto não é testemunho. Razão aqui neste texto é razão, a palavra no original grega é logos. É conhecimento exato, concreto, que pode ser apresentado para qualquer pessoa que queira pensar acerca do assunto. Não estamos a falar de testemunho, meus irmãos. Aqui, quando Pedro nos diz que estamos a estar preparados para demonstrar a razão da esperança que há em nós, estamos a falar de coisas palpáveis e concretas. De algo que é acessível, de informação que é acessível às nossas mentes e que nós compreendemos e dizemos, sim, realmente isto só pode ser verdade. Então, qual é a razão da esperança que há em nós? Há várias. E nós hoje vamos abordar uma parte dessas mesmas razões. Uma pequena parte que nos leva a perceber por que razão é que hoje nós podemos ter confiança no Novo Testamento, tal como a nossa fé o diz. Já agora, Santo Agostinho, ou Agostinho e Tomás de Aquino, mas especialmente Agostinho, o nome já do século V da fé cristã, ele dizia que o processo da fé era um pouco deste sentido. A pessoa crê, percebe que há ali algo, o nosso coração é levado a crer e depois é levado a entender o que crê. Eu creio, eu entendo, e esse entendimento, esse novo entendimento que a fé me leva a ter, leva-me a crer ainda mais. Eu creio, eu entendo e para voltar a crer. E é exatamente este o processo que nós vamos aqui seguir. Então, posto isto, esta longa explicação, vamos lá. Eu agora tenho de usar aqui também a caneta, vamos lá ver como é que isto vai funcionar. Não sei se sabem, mas o texto da Bíblia é um texto que é considerado de história clássica, não é? Ou seja, todos os textos que são para baixo ali do século I são considerados de história clássica. Temos textos acerca de uma série de autores. E o texto da Bíblia, como é óbvio, nós não temos acesso aos originais, não é? Onde é que estão os originais? Os originais já foram usados de tal maneira que eles acabaram por se perder, não é? Ou seja, se alguma vez dissessem assim, foram descobertos o original do Evangelho de João, ou da Carta aos Romanos de Paulo, desconfiem. Porquê é que têm mesmo de desconfiar disso? Porque esses originais, esses documentos, o documento físico, quando ele foi escrito, ele foi usado e abusado de tal maneira que de certeza que se deteriorou. Não é? Não havia a cloud, não havia a nuvem da internet naquele tempo, em que se coloca lá e fica lá para sempre. Não é? Não existiam materiais com durabilidade. E por isso é que a Bíblia tinha que constantemente ser copiada. Porque tanto que se usava, portanto, o manuscrito era usado depois, era enviado para outras igrejas, para outras comunidades, e para serem lidos. E não eram lidos por todos, eram lidos a partir de um... Portanto, era uma pessoa que lia para toda a comunidade, manuseado, lido, enviado. E, portanto, os documentos originais, tanto da Bíblia, como, inclusivamente, de qualquer autor clássico, acabaram por se deteriorar e perder-se. E eles tiveram de ser copiados. E tinham de ser copiados. E uma das coisas que nós, às vezes, não temos a noção é, em comparação com os outros textos clássicos, por exemplo, de César, de Platão, de Aristóteles, não é? De outros autores, de Tácito, que é um historiador romano, qual é a comparação que nós podemos fazer aqui? Quantos documentos é que existem relativamente ao Novo Testamento e quantos documentos é que existem relativamente a autores que andam mais ou menos ali à volta do Novo Testamento, uns séculos antes e uns séculos depois? Só para vocês terem ideia, para os autores clássicos, eu aqui se cá vou ter que escrever com letra maior, não? Conseguem ver lá atrás ou tenho que fazer uma letra maior? Depende, obviamente, dos óculos que usarem, não é? E da graduação que tiverem. Mas vou tentar depois escrever um bocadinho maior. Para os autores clássicos, a quantidade de manuscritos, isto é, de cópias, que nós temos acesso, nós, os historiadores, a cultura, tem acesso
Relativamente aos originais, como por exemplo a vida de César, a guerra das Gálias, da Gália, alguns escritos de Platão, por exemplo, os manuscritos que nós temos estão à volta de entre 7 a 20 manuscritos que nós temos acesso, que existem nos museus, que existem para os historiadores estudarem. Quantos manuscritos é que nós temos para o Novo Testamento? Quanto é que vocês acham? Milhares. Quantos milhares? Mas milhares não será demasiado arrojado? Por acaso, mais de 5.800. Sabem quando vemos um profundo ceticismo à volta dos textos da Bíblia, regra geral, esse ceticismo anda à volta de uma profunda desonestidade intelectual. E estou a falar de desonestidade intelectual a respeito de quê? Quando nós temos manuscritos em relação a Platão, César, Heródoto, Tácito, por aí fora, que são apenas que permitem comparar os textos e comparar as cópias, é à volta de 7 a 20 manuscritos. E quando em relação ao Novo Testamento nós temos mais de 5.800, o que quer dizer é que estamos a aplicar um critério de ceticismo ao Novo Testamento que não aplicamos aos outros. Porque se aplicássemos o mesmo critério, não era possível duvidar do que estava escrito no Novo Testamento. E é precisamente porque nós temos tantos manuscritos que podemos fazer uma espécie de recapitulação do qual é que seria o texto original. Precisamente porque os historiadores hoje têm tantos manuscritos acerca do Novo Testamento que eles conseguem perceber e fazer uma espécie de traçar o sentido, ou o texto original até ao ínfimo pormenor. Porque reparem, como é óbvio, com tantos manuscritos, muitos destes manuscritos têm erros. Os manuscritos em si, eles têm erros. Ou seja, imaginem que o copista estava distraído. E ele a copiar os outros textos, ele enganou-se. Ele saltou uma linha. Ou saltou uma palavra. Ou a palavra estava dividida, ele não percebeu e escreveu aquilo com uma palavra só e na verdade aquilo era metade de uma palavra. Estes erros, nas cópias, eles existem. Eles acontecem. A questão é que nós temos tantas cópias que é fácil de detectar estes erros. O manancial de manuscritos que nós temos à volta do Novo Testamento é considerado o paraíso dos historiadores. É um paraíso. Porque comparem com os outros autores. Com os outros autores não dá para fazer isto. Porque são poucos os textos que temos. E relativamente ao tempo de diferença, é porque não é possível falar só acerca da quantidade de manuscritos. Estamos a falar da quantidade, não é? Então, e relativamente à distância entre o manuscrito, entre a cópia, e o suposto original. Ou seja, aqui falámos de 7 a 20, mas qual é a distância de tempo que existe entre estes manuscritos e o suposto original em que ele foi escrito? Então, nos autores clássicos, a distância que nós temos, reparem bem, entre os manuscritos que temos presente nas mãos e os seus originais, vão cerca de 650 anos a mais de 1200 anos, em alguns autores. Platão, por exemplo, nós só temos manuscritos 1200 anos depois do original ter sido escrito. Ou seja, nós hoje estudamos nas faculdades os escritos dos autores clássicos gregos, mas com uma distância de 1000 a 1200 anos. Ou seja, baseamos-nos em textos que têm cerca de 1000 a 1200 anos de distância dos livros originais em que eles foram escritos. Vejam bem, são 10 séculos, 12 séculos, é muito tempo. Em alguns casos, por exemplo, como temos de historiadores romanos, nós temos manuscritos com uma distância de 650 anos. No Novo Testamento, e eu sei que na nossa cultura cética, nós queremos ter, obviamente, o original, não é? Mas eu vos digo, se alguma vez aparecer o original, desconfiem. Porque quer dizer que ele não foi manuseado. Se ele não foi manuseado, é porque os cristãos, os primeiros cristãos achavam que não era um manuscrito viável, não é? Ou confiável, não é? Porque se ele era original, ele foi manuseado até se deteriorar completamente. Mas no Novo Testamento, nós temos fragmentos dos textos de cerca de, com a distância de 40 a 60 anos de distância. Reparem bem na diferença.
Completos, no sentido de termos, por exemplo, o Novo Testamento completo e organizadinho, como nós temos agora, temos distância de 300 anos. Completos. Mas a nível dos fragmentos, vou pôr aqui fragmentos. A nível de fragmentos, nós temos uma distância de 40 a 60 anos. Vocês pensam, porque os 40 a 60 anos é uma grande distância. Depende. Vocês querem um registro do YouTube ou querem um registro no texto clássico? É que se querem um registro do texto clássico, então nós vamos ter de usar os critérios da história clássica. E os critérios da história clássica é que têm de lidar com manuscritos desta distância. E ninguém duvida da história de Roma, e ninguém duvida da história que nós ensinamos nas faculdades acerca dos Césares, e ninguém duvida, e eu estudei filosofia, ninguém duvida do que Platão escreveu. Então, se esses são os critérios, esses também devem ser os critérios, se esses são os critérios científicos, então esses também devem ser os critérios aplicados ao Novo Testamento. E se os critérios forem os mesmos, então, se confiamos aqui, muito mais devemos confiar aqui, no Novo Testamento. Viver numa época como esta é uma época extraordinária. Há um documento que foi descoberto agora há pouco tempo, que é provável que seja um exemplar do Evangelho de Marcos ainda do século I. Ele está a ser estudado neste momento, e está a ser estudado para depois ser publicado o estudo numa revista científica, e será uma descoberta extraordinária. Se for verdade que descobriram um texto do Evangelho de Marcos ainda do século I, é de facto uma descoberta extraordinária. Não será com certeza original, por aquilo que eu vos disse, mas será mesmo uma descoberta originária. Foi descoberta em máscaras, ali para a região da Grécia, havia ainda o hábito, da zona da Grécia, mas mais a sul, copiaram um bocadinho o hábito que havia no Egito de fazer múmias, não é? O processo não é igual ao processo do Egito, mas o que eles faziam, usavam às vezes papiros para moldar e colocar na cara e do rosto do morto. E algumas destas múmias descobriu-se que tinham lá textos da Bíblia. Vejam lá, imaginem lá como é que é isto. Houve um pequeno problema, porque alguns queriam proibir a destruição destas mesmas máscaras, porque tiveram de destruir as máscaras para poder descobrir os textos. Como é óbvio, depois leva-se a alguns problemas no âmbito da comunidade científica, como é óbvio, mas porque alguns autores acham que é mais importante descobrir um texto bíblico do que preservar as máscaras que existem assim às pancadas. Mas pronto, isto, como é óbvio, em termos culturais é sempre aqui um problema. Tiveram de resolver isso até, acho que legalmente. Mas se for verdade, nós temos aí uma nova descoberta extraordinária que está quentinha para sair a qualquer momento, não é? Portanto, reparem bem na distinção. Mas há muitos mais. Será que era preciso nós termos acesso a estas descobertas arqueológicas para podermos ter confiança nos textos? Sinceramente, não. Há outros indícios nos próprios textos que já há muito tempo eram apresentados por alguns autores como sendo indícios de uma total razoabilidade de confiar, podemos depositar uma total confiança nos mesmos por causa de alguns pormenores do texto. Vamos só ver esses mesmos pormenores. E agora vamos falar exatamente dos Evangelhos. Agora não estou a falar do Novo Testamento em geral, mas estou a falar dos Evangelhos especificamente, dos 4 Evangelhos que nós temos no Novo Testamento. Antes de tudo, desculpem, até porque é preciso fazer aqui um à parte, por causa de um livro e de algumas informações que foram editadas há algum tempo, trouxeram alguma confusão a alguns cristãos. Qual é a confiabilidade dos Evangelhos comparada com outras fontes acerca de Jesus? Gostava de saber se alguém sabe do que é que eu estou a falar. Há outras fontes acerca de Jesus? Eu, por acaso, era para ter trazido mesmo os livros aqui comigo, mas depois já vinha muito carregado e acabei por não trazer. Mas alguém sabe do que é que eu estou a falar? Alguém pode dizer? Ouvi qualquer coisa? Evangelho de Judas, muito bem, há aqui pessoas que sabem. Mais alguma coisa? Ouviram o nome outra vez? Adelaide, não é? Adelaide falou do Evangelho de Judas. Se alguma vez ouviram falar do Evangelho de Judas? Não está na Bíblia, não é? Há outros Evangelhos. O Evangelho da Verdade,
o Evangelho de Filipe. Vocês pensam, outros evangelhos? Ouvi um livro quando foi lançado, há muitos anos atrás, o Código da Vinci, que lançou o pânico entre alguns cristãos, porque falava que, no fundo, tinha havido uma escolha. Escolheram aqueles 4 evangelhos de forma propositada e não outros evangelhos, chamados evangelhos gnósticos. Não sei se vocês alguma vez ouviram falar deste termo, os evangelhos gnósticos. Eu vi um sururu muito grande à volta disto. Ora, não há qualquer dificuldade na academia acerca deste assunto. Porquê? Mesmo quando, no Evangelho de Judas, quando ele foi descoberto, claro, como é óbvio, tentaram capitalizar esse assunto, até fizeram um programa na Discovery, no canal Discovery, sobre isso e tudo, e houve um comentador, um especialista em documentos antigos, que disse, olha, isto é a mesma coisa que eu descobrir um documento acerca de César e falar em bombardeiros e submarinos. Ou seja, aquilo não condiz. Portanto, os autores, neste caso Judas, o autor ao qual se atribui a sua autoria, e o tipo de informações que inclui este mesmo texto, não combina com o século I. Então, qual é a conclusão? Não é de cristãos. Qual é a conclusão dos pesquisadores acerca dos evangelhos gnósticos? Temos ali o Diálogo do Salvador. O Diálogo do Salvador foi escrito nos finais do século II. O Evangelho da Verdade foi escrito em meados do século II. O Evangelho de Maria, neste caso Maria Madalena, escrito também no final do século II. O Evangelho de Judas, aqui muito bem mencionado, também em meados do século II. O Evangelho de Filipe, supostamente entre 150 a 250 depois de Cristo. Portanto, ou meados do século II ou meados do século III. E, curiosamente, o Evangelho de Tomé, que eu aconselho a todos vocês lerem, é um evangelho muito interessante, muito pequenino, também considerado um evangelho gnóstico, que é o único que ainda há alguma dúvida se ele foi escrito no século II ou se foi escrito no século I. É o único. Que ainda há ali umas pequenas dúvidas. A maior parte dos historiadores estão convencidos que ele foi escrito no século II, mas há alguns que ainda acham que pode haver alguma probabilidade de ele ter sido escrito no século I. Qual é a relevância disto para percebermos a confiabilidade dos evangelhos do Novo Testamento? Mais uma vez, não segundo os cristãos crédulos, não é? Como às vezes nós somos considerados, mas segundo os historiadores, quais são as datas? Quais são as datas dos evangelhos, segundo os historiadores? Alguém que sabe e queira arriscar? João é o mais tardio, é mais do que isso. Então vamos começar pelo João. João foi o último a ser escrito. E considera-se que será entre 90 a 100, mas ainda dentro do século I. Okay? Mas foi o último. E os outros? Não há nenhum para 30, mais para cima. Marcos foi 60 a 70. Mateus entre 80 a 90 e também Lucas entre 80 a 90. Já repararam? Estes textos dos evangelhos não são os documentos mais antigos do Novo Testamento. Quais são os documentos mais antigos do Novo Testamento? As cartas de Paulo. As cartas de Paulo foram escritas a partir da década de 50 e contêm textos, informações. Portanto, Paulo relata expressões que já eram usadas na igreja primitiva que já incluíam textos que já incluíam a partir da década de 40. Da década de 40. Os evangelhos foram escritos mais tarde. Porquê que foram escritos mais tarde? Porque os apóstolos começaram a morrer. Então, a igreja primitiva percebeu que era necessário registar as memórias dos apóstolos. Porque eles já estavam a morrer. Então era preciso manter, era preciso guardar toda essa informação em termos escritos para continuar a preservar essa memória. Por isso é que eles foram escritos mais tarde. Mas as cartas de Paulo são muito mais antigas. Mas reparem, comparem lá os evangelhos com aqueles ali. A distância, às vezes, é mais de um século. A questão aqui é esta. Aqueles evangelhos que são os tais evangelhos gnósticos, era impossível eles terem sido escritos pelas testemunhas oculares. Porque as testemunhas oculares, naquele período, já teriam morrido. Ao contrário dos evangelhos que temos na Bíblia, que foram escritos em datas perfeitamente razoáveis para serem sido escritas por testemunhas oculares. Não é por acaso que o Evangelho de João, o apóstolo João é considerado o único que não morreu
não foi assassinado, não é? Não é? Foi que não foi, não se tornou, quer dizer, pois, não se tornou um mártir. A única coisa que lhe aconteceu é que, para além de ter sido torturado, ele foi colocado, desterrado para a ilha de Patmos, não é? E aí teve de morrer. Desterrado para a ilha de Patmos. Então, compreende-se porque é que ele pôde escrever este evangelho mais tarde. Portanto, quando alguma vez vocês ouvirem falar de que há uns evangelhos gnósticos que andam para aí e os malandros dos cristãos é que escolheram aqueles 4 que estão na Bíblia, percebam que isso nem é sequer razoável. Porque os outros evangelhos, chamados evangelhos gnósticos, foram escritos numa data em que os seus autores, como Filipe, ou Judas, ou Maria, já há muito tempo tinham sido transformados em pó e, portanto, nunca poderiam os ter escrito. Portanto, aqueles evangelhos foram escritos, dando-lhes o nome de, mas, obviamente, que não foram essas pessoas a escrevê-los. E, portanto, eles não podem ser usados com confiança para estabelecer as palavras de Jesus. Não é? A única exceção é mesmo ali o Evangelho de Tomé, ainda há ali dúvidas se ele foi escrito no século I, mas mais uma vez, nós temos 4 evangelhos que nos apresentam uma visão muito coerente e comum acerca de Cristo, contra que nos apresenta uma espécie de Cristo mais filósofo. Não é? E, portanto, os historiadores, mesmo os não cristãos, quando querem traçar o perfil, quando querem traçar a história de Jesus e o Jesus histórico, eles baseiam-se nestes e não naqueles. É por causa disso é que isto acontece. Ok. Para lá disto, há outras informações nos próprios textos do Novo Testamento. Nós nem precisávamos da arqueologia para perceber que estes textos têm alguma coisa de especial. E estamos a falar de quê? Estamos a falar, por exemplo, de coisas esquisitas que acontecem nos Evangelhos e que, caso isto fossem histórias inventadas, não deveriam estar lá. Volto a repetir. Há referências nos Evangelhos que, caso isto fossem histórias inventadas, nunca deveriam lá estar. Quais são essas referências? Eu vou falar aqui de uma que vai chocar aqui metade do auditório, talvez. Mas isto há 2000 anos atrás era assim. Sabem, se os evangelhos fossem histórias inventadas, havia uma coisa que os autores clássicos nunca... Haveria um erro que os autores clássicos nunca cometeriam. Nunca. E desculpem as mulheres aqui presentes. Era colocar mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição. E vocês estão a imaginar porquê. É que naquele tempo, o testemunho das mulheres era considerado um testemunho inválido. As mulheres nem sequer podiam testemunhar em tribunal. Se uma mulher tivesse de testemunhar em tribunal naquele tempo, então tinha que, no mínimo, ter de haver 2 mulheres a ter o mesmo testemunho. Eu sei, é muito injusto, eu sei. As mulheres, considerava-se há 2000 anos atrás, na cultura romana e na cultura judaica, que as mulheres tinham tendência para o delírio. Então imaginem, numa cultura onde se pensa que as mulheres têm tendência para o delírio, colocar como as primeiras testemunhas da ressurreição, logo da ressurreição, mulheres. Isto era a melhor maneira de eu fazer assim. Bem, como é que eu vou conseguir convencer as pessoas que esta história é falsa? Vou colocar mulheres. Como é que eu vou convencer as pessoas a não ligarem nenhuma a esta história? É colocar as mulheres como primeiras testemunhas. Mas é exatamente isso que os evangelhos fazem. Os evangelhos colocam mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição. O que é algo absolutamente absurdo se as histórias fossem inventadas. Eu imagino os historiadores a escreverem o texto e a morderem-se todos. Do género, o que nós vamos ter de pôr aqui? Como é que as pessoas vão acreditar nisto? E porquê é que eles estavam a pôr? Porque as pessoas já conheciam a história. Oralmente, já se conhecia a história, já não dava para fingir que não tinha sido assim. Oralmente, a história já tinha sido espalhada pelos 4 cantos ali à volta da Palestina. Portanto, eles tinham de escrever como tinha acontecido. E, portanto, eles acabaram por relatar que foram as mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição. Mais evidências. Como é que os discípulos são descritos? Como pessoas fantásticas, pessoas corajosas. Não é? Reparem, os discípulos eram tidos, quando os evangelhos foram escritos, eram tidos como os mentores da igreja. Os discípulos eram tidos como as pessoas a quem se deveria seguir.
E Jesus tinha morrido, então agora quem é que tinha de seguir? Os discípulos. Como é que os discípulos são descritos nos Evangelhos? Digam lá. Quero-vos ouvir. Como? Não estou mesmo a ouvir. Pessoas que falhavam, falhos. Pessoas que falhavam, sem dúvida. Quando Cristo foi crucificado, ficaram lá todos a apoiá-lo. É descrito que eles fugiram todos, menos um. Não é? Pedro, quando é confrontado com a situação, nega Cristo 3 vezes. Imaginem vocês que são pessoas do século I, estão a ouvir a mensagem do Evangelho pela primeira vez. E está lá Pedro, a pessoa a quem supostamente eu devo dar confiança nas suas palavras. E de repente eu recebo uma informação que ele andou a negar Cristo 3 vezes e que, portanto, era um bocado covarde. Não combina, pois não. Quando nós lemos textos do século I a elogiar outros nomes, é engraçado ler textos da cultura clássica. O que nós percebemos, o que está ali, é que estas pessoas são elogiadas ao máximo. São colocadas nos píncaros. Mas os evangelhos não fazem isso com os discípulos. São muito honestos, são muito transparentes. São honestos e transparentes demais para histórias inventadas. Eles são muito concretos, não é? E há mais, por exemplo, os discípulos, ainda antes de Jesus Cristo ter ressuscitado, portanto, antes de ele ser crucificado, aliás, os discípulos ainda andavam ali a lutar uns contra os outros para ver quem é que poderia estar à direita e à esquerda dele, não é? Como acontecia com Tiago e João, não é? A ver quem é que poderia ficar ali nesse novo governo, ou seja, eram pessoas que ainda tinham passado 3 anos com Jesus, ou quase 3 anos, e ainda não compreendiam a mensagem do Mestre. Cristo tinha de andar com... Cristo, com Pedro, por um lado faz o elogio, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas logo a seguir tem que dizer, vai de reto Satanás, porque Pedro percebeu-se mesmo, não percebeu nada do que Cristo estava a dizer, não é? Os discípulos são apresentados como pessoas mesmo com enormes, mas enormes problemas, não é? Nos textos clássicos que tentam passar a mensagem de alguém, o que acontece é exatamente o contrário. Como eu vos disse, elogia-se essas pessoas ao máximo. Os evangelhos até são textos absolutamente únicos nesse sentido. São os únicos que o que dizem dos arautos da fé, o que dizem destes mensageiros da fé, é exatamente uma descrição muito pobre acerca do caráter destes mensageiros da fé. E é caso único mesmo nos textos clássicos, curiosamente. Ora, e relativamente a isto, ainda há mais referências constrangedoras. As palavras de Cristo na cruz. O que é que Cristo disse quando morreu? As suas últimas palavras. E antes disso, antes de dizer está consumado. E ainda antes disso. Quando digo últimas palavras, ali à volta das últimas palavras. Também, mas há uma expressão então que é mesmo chocante. Ainda hoje nos choca para a nossa teologia. Não sabemos muito o que fazer com isso. Eli, lama sabachthani, ou, dependendo, por exemplo, em Marcos, que dá uma descrição mais em aramaico, Eloi, Eloi, não é? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É a citação do Salmo 22. Reparem, qual é a imagem que os evangelhos estão a passar de Cristo naquele momento na cruz? Ao dizer, Deus meu, por que desamparaste? É uma boa imagem. É uma imagem de profunda fragilidade. É uma situação que ainda hoje, enquanto cristãos, nós pensamos, o que é que se passou ali? O Deus Pai abandonou? O que é que se passou ali? Os historiadores chamam a isto como a prova pelo constrangimento. Isto é, quando aparecem nos documentos clássicos informações absolutamente constrangedoras, então a probabilidade daquilo ser verdadeiro é muito alta. E aqui está o exemplo de uma prova absolutamente constrangedora, de um texto absolutamente constrangedor. Não é suposto, no final da vida de Jesus, apresentar uma tal fraqueza de Cristo. Mas é exatamente isso que os evangelhos fazem. Não é? Ora, havia muito mais coisas para se dizer aqui nas referências constrangedoras, mas vocês já apanharam, já têm uma ideia. Há também ausências estranhas.
Ausências muito esquisitas, ou seja, coisas que deviam lá estar, mas que não estão, quando se tivéssemos diante de histórias inventadas. Quais são essas ausências? Muito simples. Sabem que, quando nós lemos textos clássicos, normalmente de pessoas famosas, normalmente o que se tenta é preencher os vazios. E há ali vazios nos Evangelhos que, se de facto estivéssemos diante de histórias inventadas, não deviam lá estar. Ou seja, a imaginação das pessoas deviam ter-las levadas a descrever o quê? A infância de Jesus. Caramba, então não sabemos quase nada da infância de Jesus. Não é? Sabemos onde nasceu, sabemos o episódio do seu nascimento, sabemos o episódiozito da sua adolescência, não é? Que está registrado em Lucas, quando Jesus estava diante dos sacerdotes no templo, e acabou-se. Eu gostava de saber mais. Vocês não gostariam de saber mais? Eu gostaria. E também as pessoas do primeiro século, e também as pessoas do segundo século gostariam. Mas ninguém escreveu isso. Há um texto que é, curiosamente, um evangelho que não apareceu ali, porque é um evangelho que já foi escrito mais tarde, que é chamado o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, aliás, do Pseudo-Tomé, nem é daquele Tomé que apareceu ali. Há dois evangelhos de Tomé, é chamado o Evangelho de Pseudo-Tomé, apesar que este também é. Apresenta-nos textos e descrições acerca da vida de Jesus. Enquanto criança, Cristo fazia passarinhos em barro e depois soprava-lhes e eles começavam a voar. Que é exatamente aquilo que esperaríamos que o Cristo menino fizesse. É ou não é? Ajudava o pai na carpintaria e montava móveis de uma forma sobrenatural. Não é móveis, o José não era apenas um carpinteiro, era mais um pedreiro do que um carpinteiro, mas montava aquilo que ajudava ao pai em coisas absolutamente extraordinárias, que é exatamente o que nós gostaríamos que se dissesse acerca do Jesus menino. Mas nos Evangelhos não nos escrevem nada. Se os Evangelhos fossem histórias inventadas, as pessoas que inventaram a história não teriam resistido à tentação de descrever estas histórias maravilhosas, como aparece, por exemplo, no Evangelho de Tomé, que é um Evangelho já escrito lá para o século III. Não é? O Evangelho do Pseudo-Tomé. Porque neste Evangelho do Pseudo-Tomé, o seu autor, que inventou essas histórias, não resistiu em preencher estas ausências. Porque queríamos mesmo saber o que é que Cristo, enquanto menino, fez. Não é? Seria fantástico nós hoje pregarmos sobre o sopro do menino Jesus nos pássaros de barro e eles começarem a voar. Dariam pregações fantásticas, não é? Mas os evangelhos não têm nada disso. Outras ausências inexplicáveis nos evangelhos é figura física de Jesus. Não há nenhum texto clássico que percebemos que há ali qualquer coisa inventada, aqueles textos clássicos percebemos, isto cheira mesmo a histórias inventadas. Não há nenhum destes textos que não descrevam a pessoa que está ali a ser elogiada ou que está ali a ser destacada. Descrevam a figura física. E normalmente descrevem da melhor forma possível. É o mais bonito, é o mais sábio, é o mais isto. Nós não temos nada disto nos Evangelhos. Vocês já repararam que não há uma única descrição física acerca de Jesus nos Evangelhos? E que é uma grande chatice. Não é? Eu gostaria de saber como é que tinha sido o nariz dele, como é que tinha sido os olhinhos dele, para podermos dizer, olha aqui o nosso filhinho, peça um Jesus Cristo. Quer dizer, nós também dizemos o mesmo, mas é acerca de uma figura de Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da história, não é? Um Jesus louro, com olhos azuis às vezes, como já foi representado. Olhos azuis, vejam bem, na Palestina, devia, não é? Ora, nós não temos uma única descrição da figura física de Jesus, se ele era alto, se ele era magro, se tinha os braços abaixo dos joelhos, como é que era? Como é que era o andar dele? Não temos nada. Normalmente, nas histórias clássicas inventadas, estas descrições aparecem todas, mas não aparecem nos Evangelhos. Que é curioso, não é? Outro pormenor, a precisão. E agora vamos voltar à arqueologia, que a arqueologia aqui deu aqui uma grande ajuda. E na arqueologia, a arqueologia bíblica, se vocês repararem, não é assim, não tem assim muito tempo. A Palestina só entrou mesmo em paz há relativamente meio século. E por isso é que os arqueólogos conseguiram efetuar mais algumas pesquisas ali em Jerusalém e por aí fora. Claro que a arqueologia bíblica já tem muitos anos, principalmente no século XIX teve um grande boom no século XIX.
Mas há muito mais coisas que vêm sempre aparecendo a lume. A nível da arqueologia bíblica, todos os anos aparecem coisas novas. É extraordinário. Mas eu gostava só de referir aqui alguns aspectos das precisões dos textos. Há alguns que quiseram lançar dúvidas sobre os textos, apontaram para as moedas que os judeus usavam. Quando Jesus Cristo apresenta, quando perguntam se é lícito ou não a Jesus pagar o imposto, aparentemente o que o texto nos diz é que Jesus Cristo pegou numa moeda e apresentou e disse: de quem é esta cara? Disseram: de César. Sabem que muitos historiadores que quiseram lançar dúvidas sobre os textos disseram assim: isto não pode ter sido possível. Isto não pode ter sido possível porquê? Porque em Jerusalém não podiam entrar representações da figura humana. Não podiam. Os judeus eram tão monoteístas que não deixavam entrar representações da figura humana. Então, como é que é possível haver moedas com efes de César? Moedas de Roma. Então disseram: isso só pode ser uma história inventada. Porque os judeus eram tão monoteístas que não podiam andar a usar dinheiro com a face lateral de César, não é? Com efes de César. Ora, o que a arqueologia descobriu é que, apesar de no templo essas moedas serem proibidas, isto é, quando alguém queria pagar alguma coisa, queriam ir comprar o gado, etc., o que é que os judeus faziam? Trocavam as moedas de Roma, as moedas com efes de César, por moedas de Tarso, que não tinham representações humanas, não tinha nenhuma representação humana, e era como essa moeda de Tarso, havia até câmbio, quando, naquela descrição de Jesus Cristo que se irrita com os vendilhões do templo, com os vendedores lá do templo, aquilo era quase como uma espécie também de casa de câmbio, mesmo. Porque eles trocavam as moedas de Roma por moedas de Tarso para se poder pagar o imposto no templo. Então, no templo não podiam entrar estas moedas vindas de Roma, mas nos negócios em Jerusalém entravam. Como é que hoje nós sabemos disso? Porque se descobriram moedas em quantidade suficiente para se perceber que os judeus usavam aquelas moedas, mas não as usavam no templo. Portanto, percebeu-se que aquela referência de Jesus acerca de quem é a cara que aqui está é, de facto, muito precisa e muito histórica. Mais referências. Por exemplo, e aqui deixa-me pegar... sim. Quando nós temos, muito interessante, em Mateus 8, 28 e em Marcos 5, nós conhecemos aquele episódio de Jesus Cristo ter enviado o espírito demoníaco. O espírito demoníaco comeu-me aqui o C, não, estou a brincar. Ter enviado o espírito demoníaco para porcos, não é? E isto aconteceu, e o texto refere duas cidades diferentes. O Evangelho de Mateus refere Gadara, que isto aconteceu em Gadara, e o texto marca em Gerasa. Podem só mostrar... não. Desculpem, tenho aqui o... Ora, Gadara e Gerasa são cidades diferentes. Se vocês repararem, para já isto é de facto do outro lado, isso confirma, o texto diz que era do outro lado do Mar da Galileia. E vocês vão reparar onde é que está Gadara, eu não tenho agora aqui... vejam os nomes a vermelho, e desculpem, o texto está em inglês, eu não encontrei nenhum texto deste em português. Os nomes estão a vermelho, e vocês veem ali Gadara, entre Ipos, ou Rafana, e Gerasa. Ok? Tenho. O vermelho... o vermelho... fantástico. Aqui está. Okay? Gadara e Gerasa. Estão a ver aqui? Gadara e Gerasa. Ora, os textos dizem cidades diferentes. Mateus diz-nos Gadara e Marcos diz-nos Gerasa. Então, como é que isto é possível? Então os autores disseram, está aqui um erro. E pior, não diz que os porcos depois caíram de um precipício rumo ao mar. Então, supostamente, Gadara e Gerasa não são ao pé do mar da Galileia. Como é que eles caíram de um precipício até ao mar? Como é que é possível? Eles estão bastante afastados da costa, não é? O que é que se passou aqui? Curiosamente, estes textos são bastante precisos. Porquê? São bastante precisos por uma razão muito simples. Normalmente, o Império Romano, ele dividia a zona dominada por regiões, não é? Se vocês virem aqui, a Galileia, esta zona aqui à volta, e aqui também a Judeia, que é aqui a parte de baixo.
e o Império Romano fazia esta divisão em toda a sua zona do Império. Mas os nomes que vocês veem aqui das cidades, a vermelho, eram chamados a Decápolis. O que é que isto quer dizer Decápolis? As 10 cidades. E as 10 cidades não estavam, administrativamente, não estavam debaixo de nenhuma região. Não havia nenhuma região. Estas cidades eram independentes. As cidades que vocês veem em vermelho eram independentes. Eram as únicas cidades do Império Romano que obedeciam uma organização administrativa completamente diferente das outras regiões. E porquê é que os romanos faziam isto? Porque era mesmo uma zona de fronteira com outros povos, e a forma de manter estas cidades dentro do Império Romano era lhes dar independência suficiente, de modo a eles quererem não só manter-se ainda debaixo do jugo romano, como defender também estas cidades das invasões dos outros povos, porque eram zonas de fronteira aqui. Então, o sistema que os romanos usavam já não era um sistema de região e de um procônsul ou de um procurador que ia governar a região, mas cada uma destas cidades era absolutamente independente. O que quer dizer que quando alguém se queria referir a esta zona, ou seja, havia o hábito de se referir por zonas e não por cidades, quando alguém se queria referir a estas regiões aqui, não havia um nome próprio. O que acontece, portanto, no Evangelho de Mateus, é que por alguma razão ele considera que Gadara é a cidade representativa desta região. Então ele diz Gadara. E Marcos considera que Gerasa é a cidade representativa daquela região. E diz Gerasa, porque de facto não havia uma zona. Não havia uma região a qual eles pudessem referir. Mas muito provavelmente aquilo que aconteceu foi em Hipos. Aquele episódio descrito provavelmente foi em Hipos que aconteceu. E não está ali nenhum erro. Simplesmente Mateus escolhe uma cidade das 10 para se referir à zona e Marcos escolhe outra cidade das 10 para referir à zona. Mas provavelmente aquele episódio que acontece é em Hipos. Okay? E por isso é que hoje os historiadores, não os documentos antigos não têm esta referência, hoje os historiadores referem-se a estas cidades como a Decápolis, as 10 cidades. Mas nos documentos antigos não há nenhuma referência comum a estas cidades. Ou seja, cada um ia lá e referia como queria. E precisamente aparece isso nos textos. Outras referências de precisão históricas, e estamos também a terminar. O livro de Atos, muitas vezes, foi considerado como um escrito do século II, em vez do século I. O que era aqui um problema. Se o autor do livro de Atos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, e se nós achamos que o Evangelho de Lucas, se os historiadores acham que o Evangelho de Lucas foi escrito no século I, como é que o livro de Atos iria ser um escrito do século II? E o livro de Atos é um livro tão preciso a nível de referências históricas que muitas vezes faz referências a figuras e textos que não aparecem em mais lado nenhum. Há referências no livro de Atos que não aparecem em mais lado nenhum dos escritos clássicos. Vou-vos dar aqui alguns exemplos. Vou pausar só aqui o micro para escrever tudo. Eu podia colocar muitas mais referências, mas vamos ficar com estas duas. Em Atos 18, aparece uma referência de um tal Gálio, procônsul da Acaia. Ora, este nome não aparece em mais lado nenhum. Mas nenhum outro documento histórico apresentou um fulano chamado de Gálio como procônsul ou governador da Acaia. Mais nenhum. Só aparece no livro de Atos. Politarcas é uma espécie de título que significa oficiais da cidade, que também não aparece citada em mais nenhum lugar da história clássica. Só aparece em Atos. Como vocês devem imaginar, muitos dos historiadores quiseram apontar ali aspectos de invenções dos textos. Disseram, isto, quem escreveu o livro de Atos anda a inventar. Isto anda a sonhar. E está ali a colocar estes nomes. Devem imaginar o que é que aconteceu. A partir das investigações arqueológicas, foram encontradas placas que apresentavam um nome de Gálio, que governou a Acaia durante 1 ano. Só governou 1 ano. E o livro de Atos relata exatamente este governador, que apenas governou aquela região 1 ano. E o nome Politarcas apareceu em Tessalónica, tal como o texto de Atos diz. Atos 17:6 está a falar de Tessalónica. E apareceu em Tessalónica a referência, apareceu lá um documento, apresentando o nome de Politarcas, que nunca tinha aparecido e que só o livro de Atos tinha referido. Vejam bem a precisão das referências históricas que o Novo Testamento contém. O livro de Atos, hoje, é considerado como uma peça fundamental entre os historiadores para compreender o mundo clássico.
Ou seja, ao lado de todas as outras provas e todos os outros documentos, o livro de Atos é considerado um documento fundamental para se conhecer e compreender o mundo clássico. Ora, e vou só aqui uma última, só para terminarmos. O Evangelho de João também tem uma referência que é única. A piscina de Betesda. Sabem que esta piscina não é mencionada em mais nenhum outro lugar. Não há nenhum documento de judeus, escrito por judeus, que refiram a cidade de Jerusalém, ou de romanos, que refiram a cidade de Jerusalém. E reparem, houve uma guerra dos romanos contra os judeus, e o centro final da guerra foi Jerusalém. Ou seja, poderia haver muitas referências, e há muitas referências a várias zonas da cidade de Jerusalém. Estão a ver aquelas guerrilhas, aquelas guerras que às vezes acontecem hoje em locais urbanos, não é? Há descrições dessas guerras no tempo, há 2 anos atrás, na década de 70, ou no ano 70, em que os romanos entraram e houve luta rua a rua entre os judeus e os romanos. E há mesmo descrições dessas guerras. E há descrições acerca do que é que era Jerusalém e do que é que era constituída. Mas não aparece uma única vez o tanque de 5 pórticos que o Evangelho de João menciona em 5.2. Não aparece uma única vez esta referência. Só aparece uma vez no Evangelho de João. Em finais do século... na década de 70, foram escritos livros que explicavam o significado mitológico acerca da piscina com os 5 pórticos. Porque os historiadores estavam tão convencidos que isto tinha sido uma invenção do Evangelho de João, que já andavam a escrever livros acerca de qual é então seria o significado deste mesmo tanque. A questão é que foram feitas escavações arqueológicas que na zona onde aparentemente João parece colocar Jesus Cristo, apareceu lá um tanque com 5 pórticos. Revelando, portanto, que também o Evangelho de João faz referências muito precisas acerca da cidade de Jerusalém de há 2 anos atrás. Reparem, a cidade de Jerusalém foi destruída completamente pelos romanos em 70 depois de Cristo. O que quer dizer que quem escreveu o Evangelho de João, apesar de nós dizermos que o Evangelho de João foi escrito de 90 a 100, mas quem o escreveu conhecia a cidade de Jerusalém como a palma da mão dele, ao ponto de fazer uma referência que mais ninguém faz, e que conhecia ainda antes da destruição da década de 70. O que confirma a nossa confiança que foi escrito por uma testemunha ocular. Termino dizendo isto. As referências ao que nós temos no Novo Testamento obtêm hoje uma credibilidade imensa. Mas ainda assim, como é óbvio, devido à fé que era necessária para abraçar Jesus Cristo, vocês vão encontrar muitos livros a colocar em causa, não estes aspectos agora, mas a colocar em muitos outros aspectos. Basicamente, alguns historiadores estão à espera que se encontre uma descoberta arqueológica para cada um dos pormenores dos Evangelhos. O que é absurdo, não é? Algumas pessoas só mudarão de opinião se fossem descobertas e confirmadas cada um dos pormenores que os Evangelhos ou que o Novo Testamento apresenta. Mas isto não é possível, nem é sequer expectável. Se nós fizéssemos isto com os outros autores clássicos, então ninguém confiava na história clássica. E bem, se podia encerrar os departamentos de História das faculdades. Se aplicássemos estes critérios que às vezes os historiadores mais céticos aplicam à Bíblia. Ou neste caso ao Novo Testamento. E é verdade que os Evangelhos são textos de fé. Os Evangelhos não são textos de história. São autores de fé que têm fé em Jesus Cristo e querem nos passar uma mensagem, sem dúvida. Não vamos confundir. Isto não são meras biografias. Os autores dos Evangelhos não andam a relatar-nos como é que as coisas aconteceram. Eles querem que nós acreditemos. E, portanto, temos que pensar nisso desta forma. São textos únicos, não é? Ora, mas ainda assim, apesar de serem textos únicos, e ainda assim, apesar de ser um género literário incomum, de autores que nos querem mesmo convencer de que aquilo é verdade, eles são fiáveis e são confiáveis. E nós temos hoje mais do que provas suficientes para poder acreditar nisso. Deixa só terminar, e desculpem que isto foi mesmo uma aula hoje, deixa só terminar dizendo o seguinte, mas cuidado, o facto destes textos serem confiáveis, isso não quer dizer que eles são mágicos. O facto destes textos terem referências muito precisas, isso não quer dizer que quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos diante de um texto mágico. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que Deus escolheu revelar-se também
a partir de um meio de comunicação que tem as suas falhas. Vocês acham que o grego é uma língua perfeita? Foi inventada por homens, o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. O grego não é uma língua perfeita. Aliás, o que é que será uma língua perfeita? Toda a língua tem dificuldades interpretativas. Toda. E o próprio hebraico. O hebraico é uma língua tão complicada que os próprios judeus, houve ali uma altura da história que decidiram acrescentar vogais para que o hebraico se tornasse mais compreensível. O próprio hebraico é uma língua complexa. O próprio hebraico é uma língua que não é a língua mais perfeita de se poder comunicar. Aliás, eu até diria, o grego é mais compreensível, é um meio de comunicação mais eficaz até do que o próprio hebraico. E, no entanto, Deus escolheu estas duas línguas para poder comunicar connosco. Cuidado, ou seja, a confiança que nós temos no texto não nos deve levar a ter uma atitude supersticiosa em relação aos mesmos. De tratar o texto bíblico como se eles fossem a própria Trindade. De tratar o meio de comunicação que Deus usou como se fosse a própria Trindade. Deus é perfeito e Deus comunica de forma perfeita, mas Ele escolheu usar elementos que são tudo menos perfeitos. A nossa linguagem é um meio de comunicação que tem os seus problemas. Vocês podem pensar nisto da seguinte forma. Por exemplo, o corpo de Jesus. Nós acreditamos que Jesus Cristo foi perfeito. No entanto, Ele encarnou num corpo que estava debaixo do pecado. O corpo de Jesus sofria do pecado do mundo. O corpo de Jesus adoecia. O corpo de Jesus cansava-se. Não é? O corpo de Jesus sofria as limitações que um corpo em pecado sofre. Não é? As estruturas do mundo estão em pecado. Portanto, Jesus Cristo, apesar de ser perfeito, Ele encarnou num corpo que não era perfeito. Cuidado conforme como nós lidamos com as Escrituras. Porque as Escrituras são a comunicação perfeita de Deus, mas num meio, ou seja, numa ferramenta que é de tudo imperfeita. Porque a comunicação tem os seus problemas. Então, é preciso ter muito cuidado. Dou-vos mais um exemplo. Por exemplo, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 1. Capítulo 1. Qual é o título que vocês veem aí, escrito? E antes desse título? Há um título maior. Qual é o título maior que está aí? Engraçado. Pois, vocês estão a ver no telemóvel. Pois, exatamente. Alguém tenha o livro na mão. E qual é o título maior? O Santo Evangelho segundo São Mateus. Há alguns textos, não é? Há outros, o Evangelho de Mateus. Diga uma coisa. Esse título estão nos manuscritos? Ou está nos manuscritos? Não está. Isto é apenas um exemplo. Os autores que nós achamos que escreveram os Evangelhos são autores que se atribuíram aos Evangelhos pela história. Mas isso não pertence ao texto revelado. Esse título que vocês têm aí não pertence ao texto revelado. Foi pela história é que se achou que foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, que foi Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, que foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e que foi João que escreveu o Evangelho de João. E há até referências dentro do texto que tornam plausível que Mateus tenha escrito o Evangelho de Mateus, que Marcos tenha escrito o Evangelho de Marcos e assim sucessivamente. E Lucas tenha escrito o Evangelho. Há referências dentro do texto que apresentam isso. Mas é plausível. Porque o texto em si não diz, o texto revelado, o texto que Deus inspirou, não tem lá nenhuma referência a quem é que o escreveu. Vamos imaginar que agora se descobre que não foi Mateus, mas sei lá, que foi Pedro, que escreveu o nosso primeiro Evangelho. Nós pensamos, está aqui um erro. Não, porque o texto nunca disse, o próprio texto em si nunca disse que foi Mateus que escreveu. Tem lá indicações que provavelmente pode ter sido um cobrador de impostos. Como Mateus era, ele viera. Mas Jesus Cristo só teve um cobrador de impostos como seu discípulo? Porque para lá dos 12 discípulos, Cristo tinha muitos mais. À volta de 70. Portanto, eu estou-vos a dar exemplos de como é que temos de ter muito cuidado em não passarmos de uma espécie de euforia, de tal ordem ao perceber que a história nos revela, mais do que revela, nos demonstra
que os textos são confiáveis e passarmos por uma atitude supersticiosa em relação aos mesmos. A pior coisa que podemos fazer é abordar este meio de comunicação como uma espécie de amuleto. Isto não é nenhum amuleto. Isto são palavras do nosso Deus perfeito, comunicadas o mais perfeitamente possível, tendo em conta o meio de comunicação que ele escolheu. Tendo em conta o meio de comunicação que ele escolheu. Mas é um meio de comunicação que, obviamente, tem as suas falhas, porque estas línguas são línguas humanas. E os homens, o que inventam, inventam sempre com falhas, nomeadamente o hebraico e o grego. E o meio de comunicação em si tem as suas falhas, não é? Então, posto isto, eu gostava que terminar dizendo o seguinte: da próxima vez que vocês abrirem as Escrituras, percebam que para lá da vossa fé há toda uma série de razões históricas que levam hoje a alguns a dizer realmente estes textos são mesmo confiáveis. E se vocês gostam destes assuntos, aprofundem estes assuntos. Passámos aqui muito tempo, mas o que eu vos disse foi apenas 1/10 do que há para dizer acerca destes textos. Se gostam destes assuntos, pesquisem mais, porque se alguém um dia vos perguntar a razão da esperança que há em vós, e se alguém vos disser assim, mas porquê é que vocês confiam nestes textos? Isto foi escrito por homens. Foi um texto há 2000 anos atrás. Vocês tomam estas palavras como sendo palavras garantidamente verdadeiras. Vocês sabem e explicam por que razão é que vocês creem que estes textos são de facto confiáveis. E claro, no final, como lemos em 1 Pedro 3, 15 e 16, apresentar o vosso próprio testemunho pessoal do que é que Deus fez na vossa vida para confiar nestes textos. Claro que isso também é importante. Mas as duas coisas são importantes. Vamos orar? Paizinho, foste tu que nos concedeste a fé para acreditarmos que tu falaste a partir dos discípulos e a partir destes documentos escritos. Mas também nos tens dado um manancial de tantas descobertas extraordinárias. E quero agradecer neste momento por todos aqueles que fazem arqueologia, que fazem investigação, pelos caminhos por onde caminhaste, pelos caminhos por onde levaste os discípulos, os teus discípulos a caminhar, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a viver numa cultura cada vez mais cética, mas ao mesmo tempo cada vez com mais garantias de que os textos que usamos são realmente os textos que tu inspiraste, Senhor. Queremos te agradecer por isso, Senhor, mas também eu te quero pedir para que nós possamos transmitir estes conhecimentos às pessoas que não querem acreditar, às pessoas que têm enorme resistência, Jesus, a perceber que ao abrir a Bíblia eles estão a ler as tuas próprias palavras, palavras da vida, palavras de vida eterna. Senhor, ajuda-nos a conseguir explicar a razão pela qual nós acreditamos. Não só explicar o que o Evangelho é, mas a explicar por que razão acreditamos no que acreditamos, Senhor. E neste mundo plural, Senhor, ajuda-nos, dá-nos essa capacidade de demonstrar o teu caminho como o caminho mais verdadeiro em comparação com tantos outros caminhos que vão surgindo à nossa volta, Senhor. No nome de Jesus. Amém.